Gente, vocês não sabem, hein? Tá faltando entrar aqui para mim. Às vezes começa a mostrar aí que já está gravando, mas aqui para mim já tá mostrando que está gravando, Fernanda? Tá? Engraçado, e aqui para mim não. O que eu faço, hein? Ah, agora sim! Boa tarde, pessoal da Farmácia Integral! Estamos aqui para o nosso sensacional ateliê de clonagem da semana 5 da nossa UC, Biologia Molecular. Então, vamos começar, antes de entrarmos no assunto do nosso ateliê, vamos resgatar o que faltou da aula passada. Vocês ajudam a memória do prof, por favor? O que ficou faltando? Foi uma questão? Professor, eram as questões 9 e 10. 9 e 10, da semana 4, né? Isso. Espera aí que eu já vou pegar aqui, semana 4. Estou organizado, viu, gente? Estou espantado aqui comigo, porque normalmente eu sou meio difícil de organizar, mas agora a gente vai pegando o jeito, né? Ó, questão 9 e 10. Então, já estou na questão 9 e 10. Tá certo? Eu não lembro se tiver algum grupo que foi designado e que lembrar aí, tá? Então, a 9, tá. Essa é a tabela do slide 54 do PDF, que já está aqui na mão, eu vou abrir, tá certo? Vamos fazer rapidinho, é interessante esta questão, porque ela mostra para a gente como que a gente monta o experimento, né? E o método científico é isso. Você quer investigar uma questão e... Cadê PDF do A5? E aí não adianta você ir fazer só o experimento que vai dar a resposta que você quer. Você tem que ter os controles, tá certo? Por quê? Porque são os controles que têm a capacidade de trazer para vocês, né, se aquela resposta ela é uma evidência científica. Eu vou compartilhar aqui para a gente fazer juntos, tá? É rapidinho. E isso é importante, porque se a gente só fica vendo aqui, o conceito, o DNA, eu corto, eu falo, mas e aí, como que acontece isso no laboratório, né? Tudo bem, a gente não vai fazer no laboratório, mas a gente pode pensar, uma boa parte do que a gente faz no laboratório, a gente pensa antes, que é delinear o experimento. Isso a gente pode fazer no laboratório, na casa da gente, nas férias não, vai evita, mas na praia, no fim de semana, enfim. Tá dando para ver a figura? Tá sim, professor. Né? Então, olha lá. Como que a gente identifica a bactéria que tem o plasmídio recombinante? Tá certo? Então, isso significa o quê, pessoal? Se a gente for olhar aqui, olha, vamos olhar aqui à esquerda, desculpa, eu tenho o meu plasmídio. Esse plasmídio aqui, ele carrega... Gente, eu vou falar rápido, mas se tiver dúvida, me interrompe, tá? Ele carrega 2 genes para resistência a antibiótico, tá? Ou seja, codifica uma enzima que degrada o antibiótico, né, aquela bactéria que tem esse plasmídio, passa a degradar aquele antibiótico se ele estiver no meio de cultura. Então, aqui no caso, eu estou procurando meu aqui, né, psilina e tetraciclina. E o sítio de clonagem aqui é esse sítio único de PST1, que ele é um sítio único que quando digere o plasmídio, ele abre, tá certo? E aí você vai fazer uma ligação, então, o plasmídio digerido com PST1 e o seu DNA estrangeiro, que é o inserto, né? Foreign DNA, que é o inserto de DNA que você vai clonar, tá certo? Com o sítio de restrição compatível, que é o PST1. Pode ter sido feito por PCR, como o professor Marcelo fez na aula com a gente, ou você clonou o gene lá com PST, enfim, você tem aqui o fragmento que tem as extremidades PST1, e você mistura aquilo tudo num tubinho para poder fazer a sua ligação na presença de ligase. Aí o que pode acontecer, gente? Normalmente, nesse tipo de experimento, tá certo? A gente vai trabalhar com uma proporção de vetor e de inserto, tá certo? Mas, em geral, a gente pode ter mais inserto do que vetor. O que acontece? A probabilidade, existe probabilidade, vamos supor que esse aqui é o meu vetor digerido com PST1. Existe a probabilidade dele ligar nele mesmo, porque ele foi digerido com PST1, as extremidades coesivas vão lá e ligam nele mesmo, e ele não é recombinante, tá certo? Ou então, de
ele conseguir pegar, né, na verdade, encontrar ali um inserto que foi preparado com PST1 também, e nesse caso eu vou ter o meu plasmídio recombinante, que é o de baixo aqui, tá certo? Bom, aí o que acontece, gente? Vamos voltar lá. Eu tenho aqui, do lado direito, que é o experimento, tá certo? Eu tenho aqui o vetor, fiz a ligação, então vou ter as duas moléculas aqui, na verdade, tá? A gente está vendo um que é aqui, ó, a ampicilina e tetraciclina, né, que estão intactos, mas a gente vai ter o outro também que está recombinado. E eles, a hora que a gente fizer a transformação, algumas moléculas vão entrar, recombinantes vão entrar em algumas bactérias, outras não recombinantes em outras bactérias, e a grande maior parte das bactérias que estão ali competentes, eletrocompetentes ou químico-competentes, não vão receber plasmídio nenhum, tá? Porque elas estão em muito mais excesso. Aí o que eu faço? Faço a seleção por antibiótico, tá certo? Então eu vou lá nesse caso aqui, olha, eu vou plaquear todo o produto aqui da minha transformação numa placa contendo, então, meio nutritivo para as bactérias e tetraciclina. O que acontece, gente? Se a gente voltar aqui e olhar os nossos plasmídios, o plasmídio recombinante aqui de baixo, tá? O sítio de clonagem aqui interrompe a ORF, o gene que codifica a resistência à ampicilina, a enzima que degrada o antibiótico ampicilina do meio de cultura, tá certo? Porém, o gene que degrada a tetraciclina, que torna a bactéria resistente à tetraciclina, tanto faz o plasmídio estar recombinante ou não, ele está sempre intacto. Então, nesse primeiro momento aqui, quando eu transformo as células com produto de ligação e plaqueio no meio nutriente com tetraciclina, todas essas colônias que estão aqui, tá? Se vocês tiverem aí o PDF, vocês podem aumentar a imagem e ver as colônias isoladas, todas elas são clones de bactérias, tá certo? Cada colônia ali, lógico que vai plaquear uma diluição, é uma bactéria que parou ali, que se foi multiplicando, por isso que ela é um clone, tá certo? E tem plasmídio, recombinante ou não, tá? E todas as outras bactérias que estavam em excesso, que não tinham plasmídio, morrem, porque elas não têm esse plasmídio que confere resistência à tetraciclina, tá certo? Só que aí o que acontece, gente? Aqui que tá. Como que eu identifico, né, nesses clones aqui, olha, que estão na placa, os que contêm o plasmídio recombinante, ou seja, com o gene de interesse clonado aqui no meio do gene de resistência à ampicilina, tá certo? Então, aqui já pra gente, né, nessa altura do campeonato, já é intuitivo a gente olhar o quê? Que quando eu tenho plasmídio recombinante, o gene de resistência à ampicilina não funciona mais. Então, essa resistência não existe nas bactérias que receberem plasmídio recombinante. Já o plasmídio que religou nele mesmo, ele mantém o gene de ampicilina íntegro. E aí, gente, como que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte experimento, eu vou ter que trabalhar aí com a resistência a antibiótico. Então, eu pego aqui na placa onde tem as colônias isoladas, e no laboratório a gente trabalha muito com palito de dente mesmo, esse palito de dente que compra no supermercado, estéreo, tá? Compra a caixinha, põe no autoclave, fica estéreo, a gente vai lá num fluxo laminar, com uma pinça, tudo estéreo, pega um palito daquele e vai lá na nossa placa, tá? E dá uma picadinha naquele clone isolado que tem lá. E aí a gente vai fazer esse carimbo que está aqui embaixo, tá certo? Você imagina que eu dou uma picadinha ali com o palito de dente naquela colônia, vou ter zilhões de bactérias ali. É o suficiente para eu poder imprimir aqui esse clone de um lado e do outro da placa, tá? Sendo que essa placa aqui, à esquerda, tem meio de cultura com tetraciclina, e o da direita, meio com tetraciclina mais ampicilina, tá certo? Então, aqui é que eu vou fazer a seleção de quem que não é recombinante, religou o plasmídio, ou aquele que pegou o inserto e se tornou recombinante, tá? Então, vou lá, pego um palito, descarto, pego um segundo palito, pico outra colônia, venho aqui, ó, lá em cima, à direita dessa, à direita da outra, e pico, tá certo? Aí, olha lá os controles que eu tenho que ter para fazer esse experimento, pessoal, porque aqui, olha, só nesse passo aqui, eu já poderia saber quais as bactérias que têm o meu inserto clonado, mas
eu tenho que fazer os controles para saber se tudo ali no meu sistema está funcionando. Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4 experimentos que eu vou fazer, cada um deles com 2 condições, tá? Que vai ser plaquear no meio com ampicilina ou com tetraciclina. Então, aqui, ó, nas condições 1 e 5, se tiver dúvida, Fernando, você vai passando, pode me interromper. Na condição 1 e 5, o que eu vou fazer, gente? Eu pego a minha bactéria, tá certo? Que é sensível a esses antibióticos, tá lá eletrocompetente, tá certo? Não ponho nada nelas e dou o choque elétrico, tá certo? Dou aquele choque igualzinho que eu faço para transformar e plaqueio, tá? Numa placa com ampicilina e numa placa com tetraciclina, tá certo? E aí eu vou marcar, deixo da noite para o dia, né? De uma noite para outro dia para poder crescer as colônias no caso aqui, Escherichia coli, numa noite elas crescem, e eu vou anotar o quê? Se é sensível, ou seja, se as bactérias morreram, ou se as bactérias são resistentes, tá certo? Então, nesse caso aqui, olha, a bactéria sozinha, eu vou lá, não coloquei nada nelas, dei o choque e plaqueei. No 1 e no 5, gente, vai ser sensível, sensível, resistente, o que vai acontecer aí? Fala aí no chat, eu não estou vendo vocês, tá? Que eu estou olhando a tabela aqui. O que apareceu aí para vocês? Esse é um controle. Sensível, resistente. As bactérias aí não tem plasmídio, não tem nada. Você não deu nada para essa, só deu choque. Elas vão viver ou elas vão morrer, pessoal? Na ampicilina e na condição ou na 5. Pode falar. Seria sensível e sensível, professor. Exatamente, exatamente. E por que esse controle, pessoal? Por quê? Porque se por acaso crescesse algum clone na ampicilina ou na tetraciclina, eu já falaria, gente, ó, esse experimento aqui já não vale mais nada, porque o pressuposto que é a partir, né, de uma bactéria que é sensível aos dois antibióticos já está rompido. Essa bactéria ela está contaminada com alguma coisa, já não serve para fazer o experimento. Você entende? De repente você chega lá na frente, você não fez esse controle e você acha que você está trabalhando com uma coisa e não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Então, olha só. Na segunda condição aqui, olha, 2 e 6. Ele vai pegar a célula competente, lá eletrocompetente, e vai misturar só com o DNA que vai ser clonado, tá certo? Que pode ser aquele pedaço de produto de PCR lá que a gente amplificou na aula do professor Marcelo, tá certo? Então, esse pedaço aqui, ele não tem origem de aplicação, ele não tem resistência a antibiótico, ele é somente um pedaço de DNA, que ele vai ficar, você vai transformar uma célula, ela vai se duplicar em 2, ela vai ficar em uma, e dali ela não passa, né? Vai multiplicando um monte de células e ela vai ficar só naquela onde ela entrou. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal, no 2 e no 6? Sensível resistente ou sensível resistente? Acho que sensível e sensível de novo. Sensível e sensível, exatamente. Por quê? Porque, primeiro, ela não tem capacidade de se replicar ali dentro, tá certo? Porque ela não tem nenhuma informação para isso, porque ela não está no plasmídio. E segundo, que ela não carrega nenhum gene de resistência à ampicilina ou tetraciclina. Se aparecer algum clone ali que seja resistente à ampicilina ou tetraciclina, é o mesmo caso anterior. Tem algum contaminante ali, pode parar tudo e recomeçar o seu experimento. Mas não importa o resultado que você venha ter depois, ele não é válido como uma evidência científica. Maravilha. Agora, você vai lá e pega alguns clones dos que estão aqui, tá? Vamos supor que a gente já sabe os clones aonde o plasmídio religou nele mesmo. Tá certo? Que está aqui o PBR, que é o 322, que é o plasmídio. Então, ele tem íntegro o gene da tetraciclina e o do PST, porque ele religou nele mesmo. Como que seria o fenótipo aqui na ampicilina e na tetraciclina, em termos sensível resistente? A Gabriela colocou resistente. Exatamente. Tá certo? Porque as bactérias que receberam, no caso aqui o clone, né, que recebeu esse plasmídio tem os 2 genes de resistência íntegros, então ele vai conferir resistência
a cada um dos antibióticos. E, finalmente, o nosso plasmídio recombinante, pessoal, aqui, quando a gente trata com ampicilina e tetraciclina, qual que vai ser o fenótipo aqui? No 4 e no 8. 4 é ampicilina e 8 é tetraciclina. A Gabriela colocou... Opa. Pode falar, Natália. Sensível e resistente. Sensível e resistente. Exatamente, tá vendo? Clonou aqui no gene de ampicilina, ficou sensível, o outro resistente. Então, você vê, gente, eu poderia ter feito só esse último aqui, tá certo? Ou só esses dois últimos, mas sem fazer esses dois controles em cima, eu não tenho a certeza factual, tá certo? De que eu estou trabalhando com o sistema correto, com a bactéria correta e que aquele resultado é válido. E só para... Eu gastei um tempinho, porque se ficou dúvida, isso é importante, assim, como raciocínio, para a gente imaginar como as coisas acontecem no laboratório. Já quando a gente faz a seleção branca e azul, olha aqui, tá? A gente vai até falar um pouco, porque tem ali o plasmídio. O que acontece, gente? O plasmídio tem aqui o gene LAC-Z, que ele não é aquele... Aqui tem o gene de resistência à ampicilina, antibiótico, e o LAC-Z codifica a enzima beta-galactosidase. Está bem explicado lá na aula, tá certo? Se eu tenho a clonagem aqui, ele interrompe o gene beta-gal, tá certo? Que codifica a enzima beta-galactosidase. Então, aqui no plasmídio recombinante, a beta-galactosidase não está funcionando, então não há conversão do substrato X-gal neste composto azul, que vai pintar a minha bactéria de azul. Então, as bactérias azuis são plasmídio não recombinante. E as brancas são aquelas aonde houve a clonagem, tá certo? O polilinker está no meio do gene LAC-Z, não interrompe nenhuma ORF, nenhum códon ali, nada, tá certo? E o que acontece? A colônia fica branca. Então, só para finalizar, quando eu estou olhando aqui, olha, no experimento, tá certo? A vantagem do sistema branco e azul. No sistema branco e azul, tudo está resolvido nessa etapa aqui, ó. É aqui que eu já vou saber se as colônias azuis não são plasmídio recombinante e as brancas que têm o plasmídio recombinante. Eu não tenho que me dar o trabalho de fazer essas réplicas, que vai demorar mais tempo, vai consumir recurso do laboratório e vai gerar plástico, sabe? O plástico que a gente usa no laboratório é material hospitalar. Então, vamos parar aqui, porque já está indo lá para frente, eu já começo a ficar nervoso com o tempo. Ficou claro, pessoal? Eu acho bem interessante esse exercício, porque ele é simples, mas ele integra muito do que a gente viu. E no 10, veja o slide 35 do PDF e responde em relação à ligase. Qual a reação mais fácil de acontecer? Tá? Então, eu vou colocar ele aqui, e tem algum grupo que vai... É 35, né, o slide? 35, aqui. Tem algum grupo que ficou de responder isso? Respondemos juntos? Como que é? É aqui mesmo, né? Qual ligação aqui que é mais fácil de acontecer, pessoal? Extremidades coesivas ou abruptas? Lembrando que vale errar, viu? É errando que a gente aprende. E muitas vezes é errando que a gente elabora melhor aquilo que a gente sabia, mas não 100%. A Júlia, a Gabriela, a Tatiana e Juliana colocou coesiva. Tá, beleza. Então, vamos pensar aqui, pessoal. Para fazer a ligação, a enzima ligase, ela vai ter que catalisar a reação fosfodiéster, né, para formar a ligação fosfodiéster, entre a hidroxila no carbono 3 e o fosfato no carbono 5. Ou seja, esses radicais têm que estar próximos ali para que a reação ocorra, tá certo? E esse pareamento das bases complementares das extremidades coesivas aqui, né, TT-AA em cima ATT, que vai, muito embora a ligação de hidrogênio seja mais fraca, mas ele vai possibilitar que a hidroxila 3' fique próxima da extremidade 5' fosfato, para que a ligase venha lá e faça a sua reação. Ah, mas não acontece na extremidade abrupta, porque eu tenho aqui, ó, 3' OH, 5' fosfato.
Acontece, mas eu não tenho aquela facilitação do pareamento das bases complementares. Como que a gente faz no laboratório? Você pode fazer a reação pondo mais ligase, abaixando a temperatura e deixando mais tempo. Por que abaixar a temperatura? Porque diminui a vibração das moléculas e facilita com que o 3-linha-OH e o 5-linha-fosfato estejam ali naquele momento para que a ligase possa catalisar. Então, aqui, olha, tem duas questões interessantes para a gente falar nessa questão. Tá? É mais fácil acontecer a ligação coesiva, tudo bem, mas a ligação com extremidades abruptas ou cegas, ela é mais versátil, tá certo? Por quê? Porque não depende de uma complementaridade de bases, ou seja, dos DNAs terem sido digeridos com a mesma enzima, tá certo? Eu posso usar esse exemplo aqui, ó. Professor, gente, o professor tá craque. Tô falando para vocês que eu vou vender cogumelo da lua se eu largar esse negócio de professor, eu vou começar a vender na TV. Ó, aqui, por exemplo, a SMA1, ela é plant, tá certo? Tá aqui. Aqui é com R5, também é uma digestão blunt, tá certo? Eu posso digerir com R5 e posso fazer uma ligação com o SMA1. Eu não preciso digerir com a mesma enzima, então isso dá uma versatilidade, mas é um pouco mais difícil. Finalizamos, pessoal? Posso entrar? Tudo bem? Pessoal, às vezes fica meio rápido, né? Não, não entendi, por favor. O que você não entendeu, Tatiana? Pode falar. Não, então, as extremidades coesivas, eles se encaixam melhor porque... Peraí, ó. Por causa do seguinte, olha, o que acontece? Eu tenho aqui a ligase, tá certo? Ela vai ter que ligar. Olha, eu tenho que olhar, tá vendo? Se aqui é 3 linhas, aqui é 5 linhas. Então tem que ser o 5' fosfato aqui com 3' OH aqui, para ela fazer essa ligação fosfodiéster, tá certo? E a de baixo também. Só que olha lá, o pareamento de bases complementares aqui facilita eles ficarem paradinhos na posição para a enzima poder catalisar aqui e poder catalisar aqui a ligase. No entanto, a ligação, quando o corte é abrupto, tá certo? Ele consegue ligar, mas não tem nada aqui para facilitar, para poder estabilizar, digamos, proximamente, né? Aqui é o 5' fosfato e o 3' OH, tá vendo que ele fica... Parece que fica meio deslizando aqui. Imagino que as moléculas estão vibrando. Aqui, elas, embora estejam vibrando, deixa eu voltar aqui no meu esquema. Aqui, ó, embora estejam vibrando e tudo, né, ali naquele ambiente, estamos falando de um ambiente molecular. O pareamento pelas bases complementares facilita o 3' OH e o 5' fosfato ficarem na posição para a ligase poder catalisar a ligação. Dá para ver? Entendi já. Legal, ótimo. Obrigada, Pro. Imagina. Tá vendo, gente? Tem que perguntar, porque às vezes você tá ali, mas resolveu. Eu vou compartilhar de novo, a gente vai fazer rapidamente um resuminho para a gente entrar no tal da ateliê, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Então, aqui é mais para a gente entrar no espírito da coisa, tá? Então, vamos lá. Aqui é a introdução. Tá dando para ver, Fernanda? Tá sim, professor. Então, o nosso ateliê é esse, né? É isso aqui, com o protocolo. E nós propusemos o que para vocês, pessoal? Fazer um projeto. Professor, tem que fazer um projeto. Não, o projeto é simplesmente, gente, um exercício de criatividade, ou de repente, não, quero expressar a insulina, que é o quê? Vocês pensarem que tipo de gene vocês querem expressar, né, numa proteína recombinante, pode ser um biofármaco, pode ser uma proteína que vai fazer uma terapia gênica ou um OGM, tá certo? Sob controle de que promotor, tá certo? Então, eu até coloquei o exemplo daquele filme lá que eu fiz do Biomol Vai a Marte, ano passado, né, que tinha o capacete lá do astronauta, né, que era, eu não sei se vocês viram lá o filme, mas a ideia do capacete era o quê? Usar uma construção que o promotor ativado por CO2 fazia a expressão de uma proteína capaz de converter o CO2 em oxigênio,
tá certo? Para que, no caso eu que estava lá em Marte, né, pudesse estar respirando um oxigênio que estava sendo gerado ali, de uma maneira sustentável, se ela não precisava de andar com aquela coisa enorme de oxigênio. Ah, professor, mas isso não é verdadeiro, não fizer. Ah, pode ser que façam, tá certo? Um dia alguém pode ser que faça. O importante é ter a ideia. Então, depois eu quero saber se surgiu alguma ideia. Tá? Até surgiu, acho que no Farmácia Noturno, o pessoal falou, professor, eu quero fazer insulina, mas eu queria fazer uma coisa que fosse dentro da célula, que não precisasse injetar. Falei, pode ser, você pode fazer um promotor, fazer uma terapia gênica, né, em célula somática, que você tenha lá o gene da insulina sob o controle de um promotor regulado pelo nível de glicose, tá certo? Tá precisando de insulina, o gene ativa e vai expressar o transgene lá, enfim, a sua construção que vai facilitar regular a glicemia. E por aí vai, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui, e nós vamos ver no passo a passo, né, é essa construção no plasmídio, tá? Depois eu vou dar esse dado para vocês, que se quiserem já marcar, mas depois eu vou mostrar. Faltou eu falar que aqui, ó, da extremidade aqui, 5' do gene até o sítio de BAN-H1, são 300 pares de base. E de BAN-H1 até o final são 1.050 pares de base. Tá? Isso aqui é o polylinker do vetor, não está em escala, isso aqui tem aproximadamente 60 bases, tá certo? Tem a sequência promotora, que é reconhecida pela RNA polimerase, fatores de transcrição para poder transcrever, e o terminador, que é o sinal de terminada de transcrição. Tá? Então, esse é o nosso projeto, e lembrando sempre, né, que lá na nossa primeira aula, que na Biomol a gente pode engenheirar esses sistemas, né, que é uma coisa muito interessante, né, e aí você fala, mas eu vou engenheirar para quê? Para tudo isso que a gente está vendo, tá certo? Inclusive, podemos engenheirar o quê, gente? As vacinas contra o Covid, tá certo? Por exemplo, vacinas de RNA para essas novas variantes que estão surgindo. É um assunto de agora, né? De agora. Acabei de ver ali, falando do sequenciamento genético, tem tudo a ver com o que a gente vai ver nas próximas aulas, a gente já vem começando a falar. Tá? Então, na medida em que a gente vai trazendo, né, ou levando esses conceitos da Biomol, né, para esse universo onde a gente vive, né, a gente passa a ser protagonista desse Netflix, e não só um espectador. Eu sempre uso essa metáfora do Netflix, né? Vamos assistir a vida? Não, a gente tem que participar, nós somos protagonistas. O gene que a gente vai falar, então, é o promotor, região codificadora, região terminadora, tá certo? A gente vai falar mais de gene, de expressão gênica, mas nesse momento, basicamente, é isso. Aqui é um exemplo, olha lá. Tem o gene que codifica, então, a proteína GFP, que é a proteína verde fluorescente, sob um controle de um promotor, tá? E quando é ativada a expressão, essa proteína GFP, ela floresce na presença de uma luz negra, por exemplo. E aqui eu tenho ratinhos transgênicos, e esses que estão brilhando receberam esse gene, que é de uma alga marinha, tá? Um organismo transgênico, mas isso é uma prova de conceito que a gente fala, né, para mostrar que funciona, mas existem várias utilidades importantíssimas na ciência derivadas da descoberta e do uso dessa proteína, que no final das contas, gente, é um repórter, tá? Lembra? A gente sempre está revisitando os conceitos, né, que a gente falou lá na aula do professor Valim, a sonda TACMA, ela brilha, ela dá aqui, o aparelho capta, é um repórter, tá? A gente vai falar mais disso também. Região promotora é o interruptor, ou liga ou desliga, ou ele pode ser, uma vez ligado, aquele dimmer, tá? Onde eu vou ter mais luz, menos luz, ou mais expressão de RNA mensageiro, ou menos expressão, tá certo? E isso tem a ver com a homeostase dos sistemas biológicos. Eu tenho genes dentro de uma célula, dentro de um tecido, de um órgão, de um organismo, que precisam ser muito pouco expressos para ter a sua função, como, por exemplo, fatores de transcrição, tá certo? Dentre os quais, alguns que começam a ser expressos de uma maneira muito forte devido a mutações, podem levar, por exemplo, a tumorogênese. Então, tudo isso é muito regulado. E eu tenho genes que têm promotor que a gente chama de muito forte, ou seja, ele está sempre ativado, produzindo bastante RNA mensageiro para traduzir bastante proteína. A gente pode pensar, por exemplo, a proteína histona, que é aquela proteína que está lá no núcleo.
enovelando lá junto com o DNA, organizando ele, vocês imaginam, é uma proteína que tem que estar sendo produzida o tempo todo, em grandes quantidades, porque ela está em todas as células, vamos pensar aí na célula eucariótica, em todos os núcleos. Então, é só para a gente ter essa ideia. E tudo isso, gente, é engenheirado, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá? E esses segmentos, né, funcionais, o promotor, a região codificadora, a gente pode entendê-los como biotijolos, tá? Ou biobricks. Agora, é engraçado, se você colocar biotijolos no Google, só vai aparecer tijolo de casca de banana, brincando, tá? De casca de coqueiro. Tá? É um outro conceito, mas se aplica aqui nesses segmentos genéticos funcionais, tá certo? Que a gente pode usar para montar o nosso sistema. Primeiro, desenhar e montar, tá certo? E isso é o que a gente faz. Tá? Podemos montar, inclusive, circuitos aqui metabólicos, vias metabólicas, que eventualmente não existiam para fazer a biologia sintética. Esse aqui é o nosso plasmídio. O AdGene é um repositório de plasmídios. Ele é como se fosse, gente, a biologia molecular, como que a gente fala quando é o Linux? Aberto, livre, tá certo? A gente não tem lá o Linux, que é o sistema de computação, que você não tem que pagar lá para o Bill Gates, né, para ter o Windows. Não, você vai trocando informações, né? Quem consegue fazer melhoria nos programas, compartilha. Existe a mesma coisa na biologia molecular, o que eu acho fantástico, né? Porque você não fica só preso naquela coisa de quem tem dinheiro faz, quem não tem não faz. Né? Porque aqui, olha, você pode entrar lá, e a gente vai entrar, tá? E você tem aqui só proteínas fluorescentes, você tem catálogos de promotor. Olha, eu precisava desse aqui para fazer meu experimento, o que eu faço? Entra em contato, manda um e-mail, paga só o frete, tá certo? E vem um plasmídio liofilizado no tubinho para você, tá certo? Se você publicar um resultado, você dá crédito para o AdGene. Se você melhorar aquela construção, você devolve para o AdGene para que outras pessoas possam usufruir daquela melhoria, ou seja, uma outra visão para poder encarar a ciência e também as relações humanas, tá? Que eu acho bem interessante. Tá? E o que são proteínas recombinantes que a gente está falando, né? Só para citar, isso aqui é da próxima aula, mas eu falei, eu vou trazer para a gente só não ficar naquela ideia de que a gente vai ficar recortando coisas, né? Sim, nós vamos manipular o DNA, que é uma coisa que a gente, é uma molécula muito pequena, né? Está lá no universo molecular, ela é muito comprida, mas ela é muito pequena. E exige um grau de abstração. Quando eu falo para vocês, gente, a enzima vai lá e corta nesse lugar, parará, é uma abstração muito grande. Então, o objetivo aqui é que a gente possa trazer isso um pouco mais para o nosso horizonte. Então, olha lá, vários setores, tá certo? Vou passar rápido. Aplicações, várias aplicações. Então, você imagina, o que nós estamos fazendo aqui, esses princípios da Biomol que a gente está aprendendo aqui, tem muitas aplicações, e muitas aplicações na pesquisa básica, na pesquisa aplicada e no universo empresarial, tá certo? Pensando aí nos empregos para vocês, nos melhores empregos que precisam de profissionais com uma sólida formação em biomol, e aí já começa a surgir também, por exemplo, conversando com o pessoal do Noturno, muitas pessoas lá trabalham já em empresas, né? Fica aquela coisa, professor, eu queria tanto trabalhar com isso, mas na minha empresa só tem o marketing, tudo que é pesquisa é feito fora do país, tá certo? Gente, a gente não pode se conformar com isso, tá certo? E tem as startups que estão aí justamente batalhando na fronteira do conhecimento para poder resolver problemas nossos, tá certo? Doenças, só vamos falar aí no nível das doenças, um exemplo, doenças negligenciáveis, tá certo? Que interesse que vai ter aquela multinacional lá da Suíça de investir no desenvolvimento de um fármaco novo para uma doença que eles não têm mais lá, que não dá lucro, tá certo? Então, assim, isso é um questionamento, tá? Mas, na prática, nós é que temos que desenvolver. Então, criação de modelos animais transgênicos também é muito importante, exemplos de proteínas recombinantes, vocês podem imaginar tudo isso dentro dessa atividade simples que a gente vai fazer. Olha lá, a gente vai falar na aula, né, derivadas aqui da tecnologia do DNA recombinante, fármacos, até biorremediação ambiental. Aqui é o sisteminha aqui que a gente vai usar aqui para fazer a nossa construção, e no final vai ter
nós vamos fazer o gel de agarose, tá? Então, agora, chega de blá, blá, blá. Nossa, esse professor fala mais que tudo. E vamos começar o nosso ateliê, tá certo? Então, eu não vou falar agora especificamente, mas vocês devem ter visto que eu coloquei lá no WhatsApp sobre o coach, né, do seminário. Então, aí, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, a gente fala no final, tá? Para a gente entrar direto aqui no nosso ateliê de clonagem. E, primeiramente, eu gostaria de saber se ao surgir... Gente, se não surgir, não tem problema nenhum, tá? Porque isso pode surgir depois. Por que a coesiva faz aí? Ah, ela faz, Gabriela. Por quê? Porque é a aproximação das moléculas. Ela acontece de maneira espontânea, sem necessidade de enzima. Por isso que ela acontece antes. Estou vendo uma pergunta aqui. O que nós vamos fazer agora é pensar. Surgiu alguma ideia? Algum grupo pensou alguma ideia para a gente poder expressar aqui no nosso ateliê? Se não surgiu, não tem problema. A gente pode fazer a insulina. Boa tarde, professor. Oi, Victor. A gente não teve assim uma ideia original, mas o meu grupo, a gente deu uma pesquisada, a gente achou algumas monografias que dissertavam sobre esse assunto de clonagem em vetor plasmidial, e a gente achou uma monografia, se depois o senhor quiser eu posso te enviar, ele usa um gene para expressar uma determinada proteína, uma GTPase, para terapia anticancerígena. Interessante. Aí eu anotei o gene, a proteína. Mas aí, no caso, ele faz vamos dizer assim, esse gene é uma terapia gênica que ele faz? Ele vai expressar esse gene numa célula e colocar de volta... Pelo que eu entendi, ele primeiro expressa a proteína que tem potencial de combater as células cancerígenas, mas o trabalho focava nisso, e não na inserção... Pode ser que seja um biofármaco, então, né, Victor? Mas é que eu não foquei tanto nessas... Eu foquei mais na parte de ver os componentes mesmo, para ver se eles batiam com esses... com o esquema que o senhor mandou para a gente. Tá. Não, porque você pode fazer isso, né? Às vezes você tem lá uma enzima que não está funcionando, uma doença genética, tá certo? E você consegue, então, fazer uma suplementação daquela enzima correta, não por terapia gênica, mas como um biofármaco, né? Você produz recombinante, a pessoa vai tomando as injeções para poder repor e, eventualmente, mitigar os efeitos aí da doença. Mas legal, boa ideia aí, viu, Victor? Boa ideia. Gente, eu vou começando aqui. Se surgir mais alguma ideia, vocês vão Professor, falando. Oi, o nosso grupo teve uma ideia. Posso falar? Por favor, Gabriel. Deixa eu ler aqui, que eu anotei bastante coisa. Então, o nosso projeto, ele envolve a produção de uma vacina de DNA para o vírus Ebola, a partir da técnica de DNA recombinante em plasmídio de expressão. Para que o plasmídio possa ser usado na produção de vacinas, ele deve conter um promotor de expressão, o poliado transcrito, um marcador de seleção, uma origem de replicação procariótica e sítio de múltipla clonagem, onde é inserido o gene de interesse. Para esse processo, vamos utilizar a glicoproteína GP do vírus EBOV, para estimular uma resposta imune no ser humano. Um estudo que já está sendo conduzido em outros países já está tendo bons frutos. Essa proteína ela é muito importante para a interação e a adesão da partícula viral com as células do hospedeiro. A nucleoproteína NP do vírus, que recobre material genético, também tem sido estudada para a produção de vacinas, só que o resultado com a GP é mais promissor. Então, o nosso ORF, né, o gene que vai ser transcrito, ele é a sequência que codifica a proteína GP. Como o material genético do vírus é o RNA, eu acredito que ele precisa ser submetido a um tratamento com transcriptase reversa, para ele virar DNA. Plasmídios que possuem um forte promotor
e que induzem a expressão em altos níveis da proteína em células eucarióticas, induzem uma melhor resposta imune. E para esse procedimento, podemos utilizar um promotor de origem vírica, como o do citomegalovírus humano, que pertence à família do herpes vírus. Também poderíamos usar do vírus Simios 40. E a origem da sequência de poli-A mais utilizada para esse tipo de vacina é originada do gene do hormônio do crescimento bovino, e também será utilizada para a nossa vacina. É isso. Ótimo, perfeito, ótimo. Tem uma coisa interessante que você falou, que é a questão do promotor. De fato, promotores que são de vírus, eles são bem apropriados. Por quê, gente? Porque, vamos supor, vamos fazer uma terapia, uma vacina para humanos, tá certo? Quando você, dentro dessa história ali dos BioBricks, você coloca a função que você quiser sob o controle do promotor viral, aquele promotor de um vírus que tem contato com o humano, ele está altamente adaptado ou selecionado aí ao longo de muito tempo para poder justamente utilizar a maquinaria da célula hospedeira, tá certo? Então, realmente é bastante utilizado. E, no caso, a gente poderia pensar também, e isso é legal porque vocês podem levar para a aula de terapia gênica, que seria utilizar um vetor adenoviral, porque que é, inclusive, a vacina, eu acho que é a AstraZeneca que usa um vetor adenoviral, né, que é um vetor bastante apropriado para, lógico, né, você tem é uma coisa que vem sendo desenvolvida já há muito tempo, e a gente vai ver isso mais por profundidade na aula de terapia gênica. Mas é um vetor que vem sendo muito utilizado para vacinas de DNA. Tá certo? Então, uma ótima ideia. Beleza. Posso começar a ler aqui o protocolo e a gente já vai fazendo? Deixa eu ver se eu consigo pôr ele aqui pequenininho, porque daí eu fico vendo vocês. É super gostoso, gente, ver vocês, sabia? Ele não vê? Eu sei que vocês estão aí. Matheus, vamos lá, Matheus, mais uma ideia. Pode falar. Oi, professor, tá me ouvindo? Opa, pode falar. A ideia que eu tive, eu vou admitir que eu não elaborei ela muito bem, eu não fui atrás de muitas referências, nada, foi uma ideia que eu tive, assim. Mas a ideia é o seguinte, tem a ver com a perícia. Suponha que você entra numa cena de um crime, é comum que tenha sangue, certo? Dependendo do caso, especialmente um homicídio. Identificar de quem que é o sangue não é tão difícil assim, só você trazer para o laboratório, só que isso gasta tempo. O que eu pensei é isolar alguma substância que seja capaz de mudar a cor da sua amostra, do sangue. Então, suponha que eu pego uma amostra, coloco lá e fica verde. Então, suponha que eu tirei, o sangue do Rafael e ficou verde também. Significa que o sangue é do Rafael. Aí você vai na cena do crime, coloca lá, e você por exemplo, tem sangue verde e sangue azul. Então, você sabe que tem sangue de outra pessoa. E seria um método instantâneo, assim. Você pode entrar, aplicar a substância, e é isso. Você identifica rapidamente quantos tipos de sangue tem no lugar. Eu não sei como elaborar isso. Eu sei que... O importante é a ideia. O importante é a ideia, Matheus. A gente tinha pensado no sistema BO, mas o problema é que o sistema BO, pessoas do mesmo tipo vão ter a mesma cor, né? Para diferenciar em por exemplo, tem uma vítima e tem o criminoso. Aí o criminoso tem o sangue O e a vítima também. Aí mistura os dois, a cor fica a mesma e você não sabe quantas pessoas tem. Sim. Então, e aí tem uma questão aí, inclusive, que são os biosensores, que vai ter numa próxima aula, que eu estava esperando chegar a aula de DNA, que já desenvolveram, que é exatamente isso, de você levar para a cena do crime, ou se você vai fazer uma epidemiologia de Covid numa aldeia indígena lá no centro da Amazônia, tá certo? Que você não vai deslocar um laboratório, não vai deslocar um especialista para fazer experimento, equipamento, você leva esse biosensor, tá certo? E os biosensores, mais do que detectar uma cor, eles conseguem detectar DNA, sequências de DNA. Uma coisa muito eu pensei até, eu estava conversando com o meu grupo, eu não sabia que já existia algo do tipo. Já existe. E nacional, viu? Nacional. Bem interessante. Entendi. Ótimo. Vamos lá, então. Vou começar a ler aqui. Ó, tá vendo as ideias? Isso aqui é importante, gente. Por exemplo, a ideia que eu fiz lá do capacete, não sei se vocês viram,
também não foi original, tá certo? Eu vi no negócio das microalgas, eles acabaram de levar um cultivo de microalgas para a Estação Espacial Internacional, sabe? Essa ideia de fixar o oxigênio a partir de CO2. Então, você vai pegando as ideias, você eventualmente vai ter uma ideia mirabolante que ninguém nunca teve, mas isso é raro, tá certo? Mas se você melhorar uma coisa, ou criar justamente a partir de um conceito, já é excelente. Olha lá, vamos começar então a leitura aqui do nosso ateliê. Legal que a gente já entrou no espírito. Olha lá, você e seu grupo do Senado Molecular começaram a desenvolver um projeto, tá? Que envolve o design de uma construção de DNA recombinante. Então, o design é a gente pensar o que a gente quer antes de ir lá fazer. Executar o projeto em grupo, né, que envolve o design da construção e a utilização das técnicas de biomol-clonagem para realizar o objetivo proposto. Então, antes de começar a clonagem, opte por trabalhar a engenharia genética do projeto, imprimindo em papel e recortando com tesoura, que a gente vai fazer. Ou na impressão, ou diretamente no arquivo digital. Alguém tentou fazer isso, achou complicado, eu acharia complicado. Encontre os sítios de restrição para as enzimas. Então, vocês têm aqui, ó, pessoal, agora é a hora de pegar a tesoura. Né? Agora a gente vai começar a cortar as coisas aqui, tá certo? Então, vocês podem ir cortando aí, por exemplo, as enzimas de restrição que estão aqui embaixo, tá certo? Vão cortando e o professor vai mostrando aqui para vocês. Vou falando e vou mostrando, tá? Então, ó, encontre o sítio de restrição Eco, PST, ISMA. Ah, tá ótimo, Adriele, porque eu também. O meu já tá na Maria Braga, tá tudo recortado aqui, tá? Então, aqui é o seguinte, gente, você fala assim, mas como que eu vou reconhecer? Tudo bem, aqui ele tá mostrando, né? Fala aqui, ó, Eco R1, tá mostrando o sítio de Eco R1. Mas como que eu vejo a sequência? Eu quero saber. Gente, celular, tá certo? Pega lá Google, escreve assim, Eco R1 site, tá certo? E põe no Google Imagem, vai aparecer lá justamente aonde o sítio de restrição, né? E aonde que onde ocorre a digestão, ó, tá vendo? O professor já tinha deixado tudo bonitinho, já tá uma bagunça, tá aqui, ó. E aí vocês podem cortar a ideia, fazer isso aqui, ó. Nesse recortinho que tá lá, encontrar aonde que ele vai fazer a digestão, ver se eu consigo mostrar aqui. Tá certo? Então, Eco R1, olha, lembra que a enzima de restrição, ela atua na forma de dímero, né? Uma subunidade reconhece a fita de cima, na sequência aqui, no caso, entre o G e o A, e a de baixo na mesma posição, entre o G e o A. Tá certo? 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Então, vai clivar aqui, vai clivar aqui. Como que a gente faz isso aqui, ó? Tá aqui, tá certo? Então, agora deixa eu pôr meus óculos. Não enxergo. Gente, isso aqui é uma maneira da gente olhar o DNA, porque eu acho que ficar imaginando isso o tempo todo não é muito fácil. Tá vendo? Então, a enzima vem aqui e ela vai cortar... Opa, o professor está tremendo. Entre o G e o A, ó. E quebrou a ligação covalente, fosfodiéster. Tá certo? A outra subunidade vem aqui embaixo e corta na mesma posição. Tá certo? Então, aqui eu tenho, olha, as duas ligações fosfodiéster que foram clivadas pela enzima de restrição. E aí, o que sobra, gente? Sobra as ligações de hidrogênio aqui das coesivas, que eu vou cortar com a tesoura, mas isso aqui não é enzimático, simplesmente essa ligação é fraca, ela se desfaz. Tá vendo? Então, eu tenho aqui ó, o sítio de Eco R1 clivado, e aqui, a outra informação que eu posso tirar daqui, deduzindo e não decorando, é eu fazer por convenção, aqui é o 5 linha, aqui é o 3 linha, não é? 5 linha, 3 linha. Embaixo, 3 linha, 5 linha. Então, Eco R1 gera uma extremidade coesiva 5 linha. Tá certo? Porque esse 5 linha aqui, ó, que tem as 4 bases despareadas. Tá certo? Então, isso aqui é para Eco R1, tá? Para a gente olhar isso, fazer, tá? Para PST1. Aqui eu tenho outro Eco R1. Cadê meu PST? Vou fazer aqui o PST1. Já o PST1, vamos ver aqui, que o prof também tem que olhar aqui para dar uma colada no negócio aqui, senão não dá certo.
Aqui, ó, PST1, ele vai cortar entre o G e o A. Entre o G e o A... Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. É G e A, coisa nenhuma. É entre o G e o A. Aqui, ó, entre o G e o A, aqui. Mais um pouquinho, a enzima quase cortou. Vou deixar ele mais um pouquinho. Cortou aqui. E embaixo, G e o A. G e o A. Aí desfaz a ligação fosfodiéster. Pum. E eu fico, então, com a digestão PST1, que vai gerar uma extremidade de que maneira? 5 linhas, 3 linhas protuberante. Tá certo? Então, olha, a gente conseguiu manipular. Quando a gente olha aqui, no meu outro modelinho, aqui, ó, PST e cadê o eco? Tá indo aí, pessoal? PST. Ah, tá aqui, eco R1. Ó, PST e eco R1, aquilo que eu falei para vocês. Tá para cá. Peraí. Aqui. PST1 gera uma extremidade 5 linhas, 3 linhas protuberante, enquanto o eco R1, olha lá, gera uma extremidade, aqui, ó, 5 linhas protuberante, 5 linhas, 3 linhas. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui para a gente pegar o jeito aqui da enzima de restrição, tá? Então, marque as posições, faça a digestão para testar se as enzimas estão funcionando. E a gente viu que está funcionando, porque a gente conseguiu clivar o nosso DNA, tá certo? E tem o PST1, que a gente já viu que é abrupto. Ok. Agora vamos para o projeto de clonagem. Olha lá. O seu vetor plasmidial, você obteve na EdGene, a gente acabou de ver. Tá? Eu cheguei a fazer uma cotação ano passado, era $75. Tá? O frete para vir do... Tá, tudo bem, o dólar era mais barato. Mas vai ser mais caro agora, mas é $75. O frete para vir dos Estados Unidos para o Brasil. Tá? Então, ele está aqui, o meu plasmídio. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. É que eu tenho 2 plasmídios ali. Tá certo? Então, esse aqui é o meu plasmídio circular, tá certo? Que ele tem lá aproximadamente 3.000 pares de base ou 3 quilobases, 3 KB. Tá certo? Então, ele tem origem de replicação bacteriana. Cadê a origem de replicação? Tá aqui. Tá? Por quê? Porque eu vou transformar a bactéria. Ele tem o gene de resistência antibiótico, ampicilina, que codifica uma enzima que degrada o antibiótico. Ele tem a região do sítio múltiplo de clonagem, tá ao contrário. Quando for assim, vocês falam, tá? Tá aqui, olha, essa região aqui tá fora de escala, né? Mas aqui são enzimas únicas, tá certo? Que acontece o quê, gente? Quando eu faço uma digestão, vai linearizar, eu vou mostrar ali para vocês, tá certo? E olha lá, o que tem esse vetor para facilitar a vida do pesquisador? Ele já tem uma região promotora que está a 5 linhas do polilinker e tem a região terminadora a 3 linhas da região do polilinker. Então, quando eu clonar o meu inserto aqui dentro, ele já pode estar posicionado direitinho aqui, com o promotor à esquerda e o terminador lá no final. É a esquerda? Isso, a esquerda e a direita. Juliane, diga, querida. Professor, me tira uma dúvida, por favor. O que significa esse promotor e o terminador? O que ele vai fazer efetivamente? Olha, vai fazer o seguinte, o promotor, ele vai reconhecer uma sequência, né, no DNA que reconhece a RNA polimerase. Tá? Deixa eu ver em que aula que a gente vai ver isso. Promotor, logo na aula 7. Tá? Ele reconhece a RNA polimerase para transcrever o RNA mensageiro. Então, a RNA polimerase liga aqui, utiliza a fita codificadora do DNA para poder sintetizar o RNA mensageiro, e a região terminadora diz para a RNA polimerase, acabou o gene aqui. Tá certo? Então, com isso, ele começa a transcrever a região que codifica e termina aqui. Tá certo? E outro dia eu estava tentando uma analogia
né? Porque a analogia funciona super bem, né? Você vai fazer um negócio e fala assim, gente, às vezes eu vou conversar com alguém, até pra gente, né? Eu falei, como que a gente vai falar de... Hoje em dia está tão na moda, o RNA mensageiro entrou na moda, né? As pessoas conhecem, porque é o Covid e tal. Eu falo assim, gente, o DNA é um livro de receita, tá certo? Aí daquele livro você quer tirar uma receita. Ah, quero fazer isso aqui no meu jantar hoje. Né? E o que você faz? Você copia aquela receita no RNA mensageiro, tá certo? E aí você vai para a cozinha, que é o ribossoma, onde você vai executar a sua receita para gerar um prato. Eu usei essa analogia. Então, a gente vai ver mais disso. Então, o promotor faz... Aí, ó, tá vendo? Codificando insulina com a palmeirinha. Amei essa, ó. Tá, promotor, ele vai ativar a expressão, a transcrição, a região codificadora que vai estar clonada aqui, o terminador que dá o sinal de parada, tá? Então, o vetor tem tudo isso, tá? Então, vamos lá. Vocês têm o design, vamos realizar a clonagem do projeto. Tá? Então, primeiro, gente, vocês já amplificaram... Ah, e aqui, peraí, falta eu colocar um negócio aqui. O gene de interesse, vamos pensar na aula 3 do professor Marcelo, tá certo? Que foi amplificado por PCR, aos quais foram adicionadas bases na porção 5' dos primers, para criar o sítio de restrição para a enzima EcoR1, em cada uma das extremidades, tá? Então, agora eu vou cortar aqui o EcoR1, porque acho que eu gastei tudo aqui. Lembra que a gente fez isso, pessoal? Desenhou os primers para poder amplificar o gene de interesse, lá com o professor Marcelo, e a gente adicionou aquelas bases extras que não anelavam com o gene de interesse, mas servia muito bem ali para funcionar a PCR, criando os sítios de restrição para poder fazer a clonagem. É exatamente o que eu vou fazer aqui agora com a gente. Tá? Desculpa, gente, na verdade é assim, para não ficar chato, vocês ficarem vendo a ideia, tudo muito novo aqui para mim também, né? Então, vamos aqui, ó, cortar os adaptadores, que a gente chama, tá? Eu vou adaptar as extremidades aqui do meu gene de interesse, tá certo? Com as enzimas que eu quero. Então, ele está aqui, ele vai ter que ficar assim, ó. EcoR1 de um lado, EcoR1 do outro, tá certo? Agora eu vou usar a minha ligase, tá? E eu viro ele aqui, ó. Vou fazer a minha ligação. A ligação, lembra? 2 ligações aqui para fazer a ponte fosfodiéster. A ligase faz essas 2 ligações. Então, ligou o adaptador de um lado. Aliás, desculpa, pessoal, existem 2 maneiras de fazer isso. Uma maneira é como o professor Marcelo Valim fez, diretamente pelo PCR, utilizando os primers que já tem essa sequência. A outra maneira de se fazer é eu amplificar por PCR o gene que eu quero, e aí eu compro esse pedacinho aqui, 2 pedacinhos de DNA que formam o meu sítio de restrição, uso a ligase, como eu falei agora, e eu vou ter o que eu quero, que é o meu gene de interesse com os adaptadores. Tá certo? Então, olha lá, fiz isso, deixa eu ver se eu estou seguindo aqui, ó. Ligue os adaptadores EcoR1 em cada extremidade do seu gene, tá? E esse será o produto de PCR. Realize, agora sim, né? Marque as extremidades 5' e 3' sempre que precisar. Então, 5', 3', 3', 5'. Então, esse aqui está pronto, só que eu não digeri ainda. Deixa ele lá no tubinho. Passo 2. Realize a digestão do vetor circular com EcoR1, cujo sítio de restrição está situado no polylinker. Agora, então, pessoal, eu vou pegar aqui o vetor, agora que já é um pouco Ana Maria Braga, porque eu já fiz a digestão, tá certo? É o mesmo vetor que eu tinha mostrado para vocês. Região do polylinker, promotor, terminador, gene de resistência antibiótico, origem de replicação. E eu vou fazer a digestão, pessoal, vocês podem fazer aí, na região EcoR1, tá? Então, aí, no caso, vocês vão pegar... depois, se vocês quiserem fazer outra vez, vocês podem ligar uma linha para fazer o vetor circular. Mas o que vocês vão pegar é a região do polylinker recortada, tá certo? E vai fazer a digestão com EcoR1, tá? Aqui, ó.
Aqui eu já tinha meio que feito, tá, gente? Aqui, ó. Tá aqui. Quebrou uma ligação, quebrou outra. Eco R1, tá certo? E como que fica isso no meu vetor? É isso que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Olha, a mesma coisa, tá? Que eu mostrei ali separado. Tá aqui a região do polylinker. Detalhe, pessoal, eu fiz um vídeo disso, tá? Que tá postado lá, vocês podem ver depois. Vou fazer a digestão com Eco R1. Ele é um sítio de restrição único do polylinker para eu não desfazer a estrutura que permite o plasmídio funcionar. Olha lá, gente, ele estava assim, olha como que ele ficou o plasmídio, linearizado. Para eu poder clonar um inserto aqui em Eco R1, sendo que eu não desfiz a estrutura do plasmídio. Está aqui, ó, terminador, gene de resistência origem de aplicação, tudo ali pronto para ele funcionar, uma vez que ele esteja religado. Então, eu faço a digestão aqui, ó, com Eco R1, desculpa, ele vai linearizar o meu vetor. Então, fiz essa digestão num tubinho, esse vetor ele está pronto para ser utilizado na reação de clonagem com qualquer DNA digerido com Eco R1. Então, vamos lá. Passo 3. Realize a digestão com Eco R1. Gente, se alguém ficar para trás, só falar. Realize a digestão com Eco R1 dos sítios introduzidos por PCR nas... Professor, Oi, aqui eu já me perdi todo. Vamos lá, Gabriel. Que parte que tem que cortar do Eco R1? As duas partes, tá? Porque você está fazendo duas coisas em separado. Uma parte é a aula do professor Marcelo. A gente fez uma PCR para amplificar o nosso gene de interesse, adicionando os sítios de Eco R1 aqui, tá? Isso aqui num tubinho, e a gente já conseguiu instalar num tubinho. No outro tubinho, a gente tem o nosso vetor linearizado, que na verdade é simbolizado aqui para vocês no polylinker, tudo bem? E que vocês vão fazer a digestão com Eco R1. E por que eu estou mostrando? Porque só sobe esse lado aqui, esse pedacinho do Eco R1, aqui fica mais fácil de mostrar que esse pedacinho está ligado no resto do vetor. Tá? Então, olha aqui, ó, você está com o seu vetor pronto, digerido com Eco R1, e agora vocês vão fazer a digestão do inserto, tubinho separado, Eco R1. Chegou aqui? Sim. Então vamos lá, Gabriel. Agora eu vou fazer a digestão aqui, ó, entre o G e o A. Gente, isso é uma coisa que a gente tem que ficar imaginando tudo. Haja cabeça. Haja cabeça, né? Ainda se tivesse uma coisa 3D que você mexesse, mas o objetivo aqui é que a gente possa manipular o DNA de uma maneira racional. Né? Então, eu fiz a digestão com eco aqui de um lado. Desculpa, gente, o que eu tenho que fazer aqui, mostrando, tá? Vou fazer agora aqui do outro lado, entre o G e o A. Gente, quando tem dúvida, olha lá no desenhinho que vocês fizeram no começo. Cadê? Tá aqui, ó. Aonde que corta a eco, tá certo? Eu olho lá, ele tá aqui do nosso lado para a gente olhar onde que você vai digerir. Então, vamos digerir entre o G e o A aqui. Professor, sobe um pouquinho mais isso. Aí, ó, isso que eu preciso, gente, vocês têm que me guiar. O professor dá umas tremidas, mas ele chega lá. Vamos lá, pronto. Agora aqui, entre o G e o A. Pronto. E agora a ligação de hidrogênio se desfaz. E eu tenho o quê, gente? Eu tenho aqui, olha. É isso? Gente, será que eu cortei? Eu cortei certo, cortei certo. Entre o G e o A, não. Tá vendo? Cortei errado. Tinha que sobrar um TTA. Tá aqui, ó. Eco R1 de um lado, eco R1 do outro lado. Extremidades coesivas. Tá certo? Vai um pouco mais para a esquerda para mostrar isso, a extremidade, isso aí. Perfeito. Tá? Então, aqui é... Deixa eu ver se eu consigo pôr ele aqui. É o gene e aqui está o vetor. Vamos pôr o vetor aqui agora do lado. Espera aí. Ai, tem algum erro aqui no meu negócio. Espera aí, gente.
Eu acho que eu coloquei errado aqui alguma coisa. Deixa eu encontrar aqui. Ah, não, tá aqui. Certo. Tá. É que eu preciso pôr do jeito que vocês vejam. Tá? Então, tá aqui o gene de interesse, a região promotora. Tá dando para ver aí? Mais Dá ou menos? sim. Dá? Então tá bom. Ó, aqui, agora deixa eu achar a outra extremidade aqui do meu vetor. Tá certo? Epa. Gente, é um desafio fazer isso, né? Mas a gente tá conseguindo, não estamos? Ó, o vetor tá aqui. Tá? O vetor foi digerido com eco R1. Aqui acho que dá para ver. Dá para ver aqui? O vetor? Digerimos com eco R1. A nossa construção foi digerida com eco R1 também, não foi? Agora, o que eu vou fazer, gente? Vou pegar o DNA do nosso gene de interesse com os adaptadores já digerido e vou colocar no mesmo tubinho com o nosso vetor já linearizado com a mesma enzima de reação que é eco R1. Dá para ver aqui que as extremidades coesivas permitem essa ligação? Dá sim. Dá, não dá? Então, vocês imaginam, o que pode acontecer aqui, gente? Aquilo que a gente mostrou, algumas moléculas, o vetor vai religar nele mesmo. Tá vendo, ó? Formando o vetor não recombinante. Vai dar uma colônia azul, se ele tiver clonado aqui no meio do gene LAC-Z. Tá certo? E algumas ligações vai acontecer a ligação recombinante do meu interesse, que aqui está meio complicado, porque eu coloquei. Tá dando para fazer aí, pessoal, quem está fazendo? É o tipo da coisa, né? Fazendo. Sim. Gente, eu nunca fiz aula de artesanato, tá? Isso aqui para mim é um grande desafio. Mas acho que eu sempre tive vontade de fazer, por isso que eu também falei, pô, você está mexendo aqui no manual, né? Eu vou agora ter que usar uma ligase aqui para poder ligar o outro lado. Então, olha que interessante. Não, só que eu vou usar a minha ligazinha, porque eu estou usando isso aqui, tá certo? Porque é mais fácil para eu... Ah, porque, ó, vou contar para vocês. Vou contar a verdade para vocês, eu conto tudo. Eu sou viciado em Calunga, gente. Eu amo ir na Calunga. Tem hora que eu vou e falo, ai, não tem nada para comprar, que dó. Não, papelaria é a melhor e a pior coisa do mundo. É fantástico. Olha aqui, gente, o que aconteceu nessa ligação aqui? Agora acho que dá para a gente ver melhor. Vetor, ok? Tá aqui. Região promotora, tá? Ah, agora que eu posso olhar aqui no meu. Peraí, deixa eu aumentar aqui o meu. Ah, agora eu vejo aqui no meu. Posso tirar daqui? Estou vendo no meu celular. Ótimo, vamos lá. Região promotora, que não está dando para ver, mas eu vou pôr ela mais para cá. Aqui. Região promotora, tá certo? Aí eu vou entrar na minha construção, a clonagem em eco, tá certo? A região codificadora, o outro sítio de eco R1 que ligou no polylinker, tá certo? E eu tenho aqui o meu vetor funcionando. Esse vetor aqui vai expressar minha proteína corretamente. Por quê, pessoal? Porque o meu inserto entrou na posição correta. A posição correta qual que é? O códon de iniciação que todo gene tem, que é o ATG que codifica a metionina inicial, tem que ter sido clonado do lado do promotor, que é 5' tá certo? Não pode ser o contrário. Por quê? Porque a RNA polimerase, ela vai transcrever a fita correta, que vai ser lida no ribossomo, o ATG como metionina inicial e todos os outros aminoácidos corretamente lidos no mensageiro. Tudo bem, pessoal? Então, olha aqui, a metionina inicial, que é o primeiro códon codificador da proteína, tem que estar do lado do promotor. Tudo bem? Eu estou dando esse dado para vocês. Só que olha só, gente, o que pode acontecer. Atenção. Eu falei para vocês, ó, quem se perdeu aí fala, que agora é o pulo do gato. Tá certo? Então tá aqui, ó, o meu inserto, aqui o vetor ligado, ok. Fiz a digestão, ele linearizou. Tá Professor, certo? Oi, pois não. acho que
Pode mostrar de novo a digestão? É mais perto, porque eu acho que tem gente com confusão onde corta a eco. Ah, eco, peraí. É. É isso aí, boa. Porque eu acho que eu eco tô vendo R1, umas caras assim, meia... então, vamos lá. Por isso que eu pus uns sítios a mais aí do Eco R1, que era para a gente treinar isso. Só que não é esse, é a extremidade. Cadê? Estou achando a mesma parte. Ah, peraí, achei. Aqui, ó. Tá dando para ver? Levanta um pouquinho. Isso. Agora Mais sim. um pouquinho. Aí. Ah, perfeito. Agora que eu estou vendo. Ah, ótimo, ó, estou vendo aqui. Tá certo? Ele cortou aqui, entre o G e o A na fita de cima, entre o G e o A na fita de baixo, e deixou a extremidade coesiva. O que atrapalha um pouco é porque o Eco R1 só está escrito desse lado e não desse. Então, desculpa, desse lado e não do outro. Eventualmente, o que você pode fazer é pegar uma canetinha, e por isso que eu falo, e marcar aqui, ó, quer ver? Eco R1. É isso que eu falo, que às vezes uma manipulaçãozinha, uma escritinha que você dá, já facilita tudo. Olha aqui. Opa. Gente do céu, eu vou ficar craque, vou virar mágico desse jeito, porque eu tô... Aqui, pronto. Tá vendo? É Eco R1. Tá? Então, quando eu corto aqui, olha, Eco R1, ele vai linearizar o meu vetor. E eu falei para vocês que eu posso ligar o meu gene de interesse cortado com a mesma enzima, correto? Vamos pegar aqui do que a gente tinha falado, tá? Sendo que eu preciso ter a região promotora do lado da inserção do meu gene do ATG. Agora, olha o que eu ia falar para vocês, gente. As possibilidades de ligação. Primeiro, digerir o vetor, ele pode ligar nele mesmo. Não pegou inserto nenhum, a colônia fica azul. Ou ele pode pegar o inserto com Eco R1 que eu falei para vocês, na posição correta. Só que olha só o que pode acontecer, gente. Probabilisticamente, esse inserto aqui, ele pode estar nessa posição, e quem tiver aí faz o exercício, ou ele pode entrar nesta posição. Ele está ao contrário aqui para vocês verem, né? Só o escrito, mas é o mesmo DNA. O que pode acontecer aqui, gente? Pode acontecer dele ligar na outra posição. Tá? Isso aqui realmente é fazendo que a gente vê melhor. Cadê? Tá aqui, ó. Tá certo? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui eu consigo mostrar. Tá vendo? Aqui, ó, ele tá ao contrário, mas olha a extremidade coesiva aqui. A com T, A com T. Aqui, a mesma coisa, Eco R1. A com T, A com T. Só que o que acontece aqui, gente? Qual que é o problema da construção nessa orientação? Cadê meu promotor? Tá aqui. Tá, gente? Não é um pouco complicadinho de ver aqui, mas a intenção é boa. O promotor tá aqui, correto? Onde foi parar a minha metionina inicial? Olha lá, no final do gene. Então, isso aqui é uma construção que não vai expressar nunca a proteína que eu desejo. Tá certo? Por quê? Porque ele vai, na verdade, traduzir a fita complementar, a fita não codificadora. Tá certo? Então, o que acontece aqui, pessoal? Acontece que, por probabilidade, como eu estou trabalhando com uma enzima só, a probabilidade é que 50% das construções recombinantes vão entrar na orientação que eu desejo, que é, o promotor está ruim aqui, né? Que é o promotor próximo aqui da metionina inicial, tá certo? Que a gente está vendo aqui, promotor metionina inicial, e 50% das moléculas vão entrar na outra orientação, que dá a mesma ligação, porque as extremidades são sempre Eco R1. Ou seja, eu vou ter aqui o promotor e o final do gene, que é o que eu não quero. Gente, ficou claro isso? Ok? Então, vamos lá. Eu faço a ligação dentre aqueles clones brancos que a gente fez, que a gente obteve na nossa placa, tá certo? 50% entrou na orientação correta, ou seja,
o início da proteína do lado do promotor, eu falo início da proteína, mas é o ATG, tá? O início do gene, da região codificadora, do lado do promotor, e 50% entrou do outro lado. Agora, como que a gente vai descobrir quais são os clones que entraram na orientação que eu desejo? E aqui eu vou dar para vocês uma dica que está colocada aqui no gene, que aí tem a ver com o nosso mapa de restrição, tá certo? Eu dou uma dica para vocês, que é esse sítio de BAN-H1, que está aqui, ó. BAN-H1, tá certo? E o que eu falei para vocês lá? Ah, peraí, não preciso falar, eu posso mostrar, inclusive, porque eu tenho aqui. É que o professor é meio bagunçado, e as coisas vão saindo meio do jeito. Mas olha aqui, gente. Entre BAN-H1, ou melhor, entre o começo aqui do gene, tá certo? E BAN-H1, eu tenho 300 bases, tá? E de BAN-H1 até o final do gene, eu tenho 1.050 bases. Tá? Então, o que acontece, gente? Agora, eu tenho aqui esse sítio de BAN-H1 como um sítio de diagnóstico molecular. Olha que interessante a gente começar a falar de diagnóstico molecular. Por quê? Porque é esse sítio de BAN-H1 aqui que vai permitir eu ter um diagnóstico molecular se o inserto entrou na posição correta, o que eu desejo, melhor dizendo, ou na posição indesejada. Então, vamos ver por que isso. Tá certo? Então, para isso, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. No protocolo de vocês, eu falo para vocês fazerem, se vocês forem olhar lá, fazer uma digestão BAN-H1 com PST1, que está aqui do outro lado. Esse polilink está muito grande. Mas nós vamos fazer uma digestão apenas com BAN-H1. Porque o que acontece? Eu tenho o sítio de BAN-H1 aqui. Gente, está horrível de ver, né? Porque a gente não está conseguindo ver. Esse é um problema técnico daqui do meu negócio. Mas tem um sítio... Se vocês olharem, ó, tem um sítio de BAN-H1 aqui no Polylinker e tem o sítio de BAN-H1 dentro aqui do inserto. Tá certo? Então, vamos ver se eu consigo afastar aqui um pouquinho. Não vai dar certo. Fernanda, tá dando para ver aí o sítio de BAN aqui nos 2 dedos meus? Só dá para ver o seu dedo e... Só dá para ver o meu dedo. Vem um pouco né? mais para baixo. Peraí, eu acho que eu vou fazer assim, então, ó. Talvez aqui eu consiga acho que mostrar vai melhor, ficar né? Isso, assim vai ficar melhor, né? Tá vendo? melhor. BAN-H1 aqui no inserto e BAN-H1 aqui? Uhum. O que acontece, gente? Esse BAN-H1 aqui do Polylinker, ele não muda de lugar, ele vai estar sempre aqui do lado direito. Já o meu inserto, ele não pode estar nas duas posições? Então, o que acontece, gente? Acontece que, quando entra o vetor, depois eu vou fazer ali, mas quando entra o inserto na posição que eu quero... Gente, por isso que eu falo, é legal fazer, a gente vai se complicando aqui, mas o raciocínio é simples. Quando entra aqui, o que eu tenho? Eu tenho o lado aqui, ó, 1050, tá aqui, de BAN-H1 até o final, não tá? E a gente despreza um pouco esse tamanho, porque isso aqui são 20, 30 bases, tá certo? Então, olha lá, nessa posição aqui, eu tenho, quando eu faço digestão com BAN, eu tenho um inserto, e o resto é vetor, que tá aqui, ó, eu solto um inserto de 1050 bases. E se clonou do outro lado, o que eu vou ter? Vamos soltar ele aqui, quer ver? Aqui. Na outra posição. Gente, isso tudo tem lá no vídeo que eu fiz, tá? Então, falar, mas professor, por que você não mostrou só o vídeo, ficou complicando? Ah, gente, vamos fazer uma coisa aqui junto, olha que legal. Aqui já é a orientação que eu não quero. O ATG foi parar lá no final, o promotor está aqui do lado. Tá certo? Nesse caso aqui, gente, o inserto, quando eu faço a digestão com BAN, ele vai cortar esse BAN e o BAN desse lado aqui do Polylinker. Então, ele vai soltar um fragmento de 350 bases. E agora eu vou fazer o desenho aqui para mostrar com o meu celular. Vocês
Tá dando para fazer aí, pessoal? Começou a dar para pegar essa história de que a orientação de clonagem a gente pode determinar através dessa enzima que permite o diagnóstico molecular, que no caso aqui é BAN-H1. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, aqui para vocês verem. Agora eu vou precisar de 2 canetas, pegar uma vermelha e uma azul. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui. Eu vou fazer por aqui, BAN-H1. BAN-H1. Aqui é, que eu tinha falado para vocês, 300. Aqui até aqui, 300. Está fora de escala, tá, pessoal? Espera aí, deixa eu fazer para vocês verem aqui. Está fora de escala. Então, isso aqui é muito poucas bases, mas aqui tem 300. E o resto, o que que é, gente? O resto são os 1050, desculpa, para cá. Tá aqui, né? 1050 do restante do inserto. Tudo bem, pessoal? Tá dando para ver, Fernanda? Tá sim. Tá, então aqui, ó, aqui é 300, vamos supor, tá fora de escala, 300 o fragmento quando eu faço com BAN. E o outro é os 1050 mais os 3000 do vetor até esse outro lado de BAN-H1 aqui. Espera aí, agora que acho que eu posso mostrar, quer ver? Se vocês fixarem aí o meu celular, agora aqui acho que eu consigo mostrar. Tá dando para ver aí, pessoal, no Júlio aí? Tá dando para ver? Tá sim, Bruno. Ó, se vocês fixarem aí, então eu tenho o quê, gente? Eu tenho aqui, ó, BAN-H1 até o BAN-H1 do polylinker, vai dar os 300, isso aqui não conta, tá? Tá fora de escala. E aqui eu tenho os 1050, que é do BAN até o final da região, mas aqui não vai terminar, porque, na verdade, vai ter mais 3000, que é o restante do vetor até chegar no sítio de Hind. Então, a digestão do clone que eu quero na posição correta vai gerar 2 fragmentos. Um de 300 e um de 1050 mais 3000, que é 4050. Deu para ver, pessoal? Essa é a engenharia genética. Agora nós vamos fazer a inserção no sentido que eu não quero. Atenção, vamos lá. Quem está fazendo aí na mão, está dando para ver mais fácil? Gente, isso é importante para a gente, porque se você chegar e falar assim, olha, professor, isso não funciona, é importante para a gente saber. Agora, funcionou, melhorou a compreensão, é importantíssimo para a gente saber isso. Tá? Então, agora eu tenho que mudar. Não, agora eu tenho que mudar, manter na mesma posição, porque se eu mudar, vai ferrar tudo. Isso mesmo. É aqui. Tá? Então, o vetor continuou o mesmo, na mesma posição. O que mudou aqui foi a posição do inserto, que entrou na outra orientação que a gente fala, tá? Na outra orientação. Nesse caso aqui, o que eu tenho, gente? Eu tenho, então agora eu vou fazer em vermelho. Aqui para a gente poder ver. Tá certo? Então, deixa eu ver se ele está mostrando aqui. Acho que não está mais. Por que não está mostrando o meu celular? Ah, não, estou aqui. Está dando para ver o meu aqui ou não, gente? Eu não estou vendo nada. O Júlio César aí está dando para ver? No seu celular, não. Só. Porque eu acho que eu virei ele. Peraí. Agora sim. Agora está vendo ele. Ah, não, lógico, né? Não vai ver porque eu estou com o dedo na frente. Gente, olha. Agora dá, não dá? Dá. Essa aqui, então, pessoal, é a outra orientação. Eu simplesmente mudei de orientação o gene no ECO R1. Então, nesse caso, olha lá, BAN-H1 veio parar aqui. Antes estava ali. Tá certo? Agora veio parar aqui. Então, isso significa o quê, gente? Que eu tenho BAN-H1 aqui, e olha o BAN-H1 do polylinker, continua no mesmo lugar, ele não muda. Quem mudou aqui foi só o inserto.
Tá certo? Então, nesse caso aqui, quando eu faço a digestão com o BAN H1, vai cortar aqui, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter o inserto de 1050. Né? Porque a gente sabe que do BAN H1 aqui, ó, até o final do gene é 1050. Isso aqui a gente extrapola porque são poucas bases. Tá certo? E do outro lado aqui, gente, o que eu tenho? Eu tenho as 300 bases do inserto aqui até o final, né? Mas só que ele continua, mais as 3.000 bases do vetor, tá certo? Então, na orientação que eu não quero, quando eu faço a digestão com o BAN-H1, que é a minha enzima diagnóstica, eu vou ter dois fragmentos, um de 1050 e o outro de 3.300. 3.300. Tudo bem, pessoal? Tá dando para ver? Dá Você sim. vê, né? A única coisa que eu mudei aqui, olha, vamos ver se eu... Desculpa, só mostrar aqui de novo, eu vou manter o plasmídio aqui, eu vou mudar só o inserto de lugar. Certo? Então, atenção. Vou mostrar aqui de cima agora. Ó, o inserto na posição que eu não quero, o inserto no clone que entrou na orientação que eu quero. Olha aqui, BAN-H1 aqui. Tá certo? Ah, perdão, gente, falei coisa errada. Na verdade, é essa a orientação que eu quero. Ó, por quê? Porque o promotor está aqui. Ó, me enganei. O promotor está aqui. É essa orientação que eu quero, é o do vermelho. Deu para pegar o erro do prof? E agora, pessoal? Agora, vamos olhar aqui. Continuando aqui a nossa engenharia. Tá indo bem, 3h40. Qualquer coisa a gente volta ali. E lembra que tem um vídeo. Tá? Então, olha lá. Qual a posição de clonagem após a ligação para que a construção contenha o gene de interesse na direção correta? Né? Então, a metionina ou ATG próximo da região promotora, 5'. Para ser transcrito e em seguida traduzido na proteína recombinante desejada, o grupo sabe que esse gene tem um sítio único de BAN-H1 posicionado dentro da ORF. Como esse sítio de BAN-H1 pode ajudar a confirmar a clonagem, se a clonagem ocorreu na orientação desejada? Então, a gente viu que é ele que é o diagnóstico, né? Porque ele muda de lugar. O BAN-H1 do polylinker não muda. Tá? Então, 4. Após realizar a digestão, olha lá, a transformação por eletroporação das bactérias E. coli eletrocompetentes e sensíveis à ampicilina, tudo isso para a gente lembrar o encadeamento das coisas, né? Com o produto da reação de ligação, você plaqueou as células submetidas ao choque no eletroporador em meio de cultura nutriente agar, em placas de Petri, contendo ampicilina e X-gal. Então, você vai pôr o selecionador, que é o antibiótico, e o X-gal para seleção branca e azul. Após a incubação por 16 horas a 37, que é o tempo que você tem na estufa para gerar as colônias, os clones, né? Após a incubação, você verificou clones isolados na placa. Tá? Então, aí, os azuis não te interessam, e você seleciona 8 clones de colônias brancas isoladas. Tá certo? Então, nesse ponto, pessoal, olha lá, o que eu vou fazer? Vamos voltar aqui para o ateliê. Tá certo? Eu tenho aqui, eu posso fazer a minha placa. Tá dando para ver, Fernanda? Tá sim. Peraí agora. Eu tenho que fazer de um jeito que não fique ruim para vocês olharem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui, gente, acredita, é um tubinho de ensaio. Tá? Então, aqui eu tenho meio de cultura. Pro, Oi, sumiu todos os daqui? tubinhos de ensaio não dá pra... agora Melhorou? tá. Melhorou. Dá para ver Obrigada. a placa aqui do lado? Dá sim. Dá. Então, é isso que é importante, gente. Você tem que ir me guiando aí. Então, olha lá. Tá aqui a nossa placa. E eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter... vou colocar aqui colônias brancas, que são essas daqui. Igual aquela figura que a gente viu lá.
E as colônias azuis, que são aonde não teve a clonagem do inserto no vetor, ele religou, o gene LAC-Z está intacto, produz a beta-gal, metaboliza o X-gal e a colônia fica azul. Então, o que nos interessa são essas colônias brancas, tá? Essas que estão aqui. O que eu faço, gente? Novamente, com o meu palitinho de dente estéreo, eu vou lá, pico essa colônia e coloco nesse meio de cultura líquido que está no tubinho de ensaio, meio nutriente com antibiótico, tá? Troco o palito, vou lá, pego aqui, aqui, e assim vai. Aqui, 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 aqui e aqui. Tá certo? É assim que a gente faz no laboratório. Eu pico, que é isso que a gente fala, pico, porque você vai lá e tudo, realmente dá uma picadinha na colônia. Eu pico 8 colônias brancas independentes e coloco separadamente em cada um dos 8 tubinhos. Gente, probabilisticamente, eu teria 4 clones que entrou na posição desejada, tá certo? Desses brancos, e 4 clones que entrou na orientação que eu não me interessa. Tá? Então, o desafio aqui é encontrar quais são os clones que tem na minha orientação desejada. Eu não preciso pegar 100 clones, eu também não vou pegar 2. Tá certo? Por quê? Porque agora isso aqui eu vou pôr num agitador a 37 graus durante a noite, no dia seguinte, esse meio de cultura está turvo, que a gente fala, né? Porque cresceu tanta bactéria ali, eu vou fazer a extração independente só do DNA plasmidial, usando um kit, que a gente sabe que existe para isso, tá? Então, isolo esses DNAs independentes nos tubinhos, tá certo? E aí eu vou fazer o quê, gente? Vou dosar, primeiro, posso fazer um gel de agarose para ver, posso dosar, ou posso ir direto, já pegar, eu estou usando um kit, eu já sei a quantidade de DNA que gera mais ou menos no final, e eu vou colocar isso aqui em outros tubinhos para fazer a digestão com BAN-H1. 8 digestões independentes com BAN-H1, tá certo? E aí o que eu faço, gente? Fiz a digestão, vou colocar no meu gel de agarose. Deixa eu ver se estou conseguindo ver. Está aqui o meu gel de agarose, tá certo? Então, esse é o experimento. E aí, o que o protocolo fala? Olha lá. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Após extrair o plasmídio recombinante de cada um dos 8 clones, você procedeu à digestão, eu falo dupla, mas não é, tá? Tem um erro aí, a digestão simples, com EcoRI, com BAN-H1, tá? Não precisa ser com PST. E analisou no gel de agarose 1% para encontrar os clones contendo o gene clonado corretamente, na orientação correta. Figura abaixo representando a análise do gel, utilizando o padrão de peso molecular indicado, você vai completar a representação esquemática das digestões, tá certo? Para cada uma das 8 amostras de DNA digeridas com BAN-H1. Tá? Eu até coloquei, tá vendo? Retirar o PST1. Marque a posição de migração das bandas correspondente aos fragmentos de DNA com tamanhos específicos, sendo que as amostras 1, 3, 4 e 8... Então, vamos lá, gente. Agora, quem tem essa aqui, ó, vamos marcar aqui, ó, as orientações, que eu já estou dando as orientações para a gente fazer a figura do gel. Então, a 1, 3, 4 e 8 corresponde ao padrão A, que é o que eu quero, tá certo? Então, no gel aqui, olha, essas posições aqui que eu coloquei, a bolinha, são na orientação que eu quero, tá? E esses outros aqui, o 2, o 5, o 6, o 7, são na posição que eu não quero. Agora, vamos recapitular aqui o que é o que a gente quer, o que a gente não quer, tá? Cadê aqui o meu gene de interesse? O R1 está aqui. Eu vou fazer a digestão com BAN, vai dar 1050, isso, 1050, isso, 1050 e 3.300, marca aí para mim, Fernanda, por favor, a digestão que dá 1050, gente, quem tiver dúvida nisso, vamos ver isso, e 3.300...
é dos clones ok, que a gente quer, tá Ok. certo? E aquele que deu ao contrário, tá certo? Ou seja, 300, 4.050, né? 300, isso, e 4.050 são os não ok. Não ok. Correto? Então, agora, pessoal, o que a gente... Vou ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem. Tá? Gente, quem ficou com dúvida nisso, fala aí que a gente vai fazendo aqui. Vamos colocar... Tá dando para ver o gel aqui? Tá meio ruim, né? Deixa eu ver se eu consigo... Ah, já sei, peraí. Gente, se soubesse a bagunça... Gente, ateliê tem que ter isso, viu? Tem que ter bagunça, tem que ter papel no chão, senão não funciona. Vamos pegar aqui, então. Tá dando para ver, Fernanda? Aqui dá para ver, né? Pronto. Dá sim. Então, vamos lá. Vamos pegar esses que estão com bolinha, são os clones ok, né? Ou seja, que estão na orientação que a gente quer, ou seja, o ATG próximo da metionina. Esse marcador de peso molecular, gente, ele é comercial, tá certo? A gente olha lá no catálogo e fala, olha, eu quero esse marcador aqui. Por quê? Porque eu vou trabalhar com fragmentos aqui de 300 até 3.300, então ele tem fragmentos de DNA com tamanho conhecido na faixa que eu preciso. Tá? Existem vários tipos de faixas, tudo para facilitar a vida do pesquisador. Então, vamos lá, 1.050, vamos marcar a primeira banda de 1.050, que é a banda BAN-H1, que tem aquele pedaço do gene. Tá? Então, o 1.500 está aqui, o 1.000 está aqui, tá certo? O 1.050 está mais ou menos por aqui. Eu vou marcar primeiro nesse clone 8, porque ele já está próximo aqui. Então, um fragmento é o 1.050, o outro é 3.300, né? Então, 2.500, 3.000, aqui está 4.000, 3.300 vai estar por aqui. Tá certo? Então, esse clone, o 8, o 4, o 3 e o 1, eles têm o mesmo perfil de diagnóstico molecular, correspondendo ao que eu desejo. O gene clonado na orientação que eu quero, que é o ATG próximo do promotor. Né? O professor fez feio, mas tudo bem. Vamos lá. A outra inserção, a outra orientação de inserção, 300 e 4.050 para os clones. 2, 5, 6 e 7. Então, vamos fazer esse primeiro aqui. 300, eu tenho aqui 250, 500, 300 está por aqui. Vamos pôr ele aqui. 300 e 4.050. 4.000 está aqui, 5.000 está ali, né? Ele vai estar um pouquinho acima aqui. Então, aí eu ponho ele aqui, 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 aqui e aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, ficou muito feio, então eu vou marcar com vermelho para dar uma diferenciada aqui, porque eu preciso treinar mais, fazer as coisas desse jeito. Ponto cabeça. Dá para ver, gente, o padrão de digestão, então, para os clones que entraram na orientação desejada, ou seja, o ATG próximo do promotor, e os clones que entraram na orientação oposta. Tudo bem, pessoal? Tá. Vocês pensam que acabaram, mas não acabou. Ainda tem tempo aqui. Vamos fazer uma coisa agora mais eficiente. A gente quer ganhar eficiência nesse processo. Ok. Então, o que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos começar do zero. Aí vocês vão falar, professor, você está louco. Mas agora é tudo mais rápido. O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos fazer a nossa clonagem novamente, só que, ao invés de utilizar EcoR1 para clonar, nós vamos fazer uma clonagem direcionada, porque quando eu uso uma enzima só, o que acontece, gente? Eu tenho duas possibilidades de inserção, não tenho? Então, agora nós vamos fazer o quê, gente? A gente já sabe, já fizemos um trabalho de gestão aqui do nosso produto de PCR antes, a gente sabe que ele não tem nem sítio de EcoR1, acho que isso fica claro também, né? Que eu tenho que usar enzimas que não vão picotar o meu gene de interesse. Tá? Isso a gente já viu antes. Então, eu vou fazer uma clonagem direcionada,
Ou seja, eu vou utilizar aqui, olha, um adaptador que vai ligar Eco R1 desse lado, tá? Naquele PCR que a gente faz, lá com o professor Valim, a gente vai usar as sequências específicas que vão ligar aqui no começo do gene, criando um sítio de Eco R1 a 5 linhas, e olha aqui, gente, um sítio de PST1 a 3 linhas. Então, o que acontece quando eu vou fazer a minha clonagem aqui no meu vetor? Vamos procurar ele aqui, com PST1 e Eco R1. Olha lá. Eu vou pegar a minha folha e vou fazer aqui. Tá? Vou fazer aqui na minha folha com vocês. Certo? Então, agora, isso também é uma coisa que entra lá na minha engenharia. Você fala, mas professor, como que eu vou, o que eu vou escolher? Gente, você escolhe o que for melhor, o que for possível, muitas vezes. Aquela é a única possibilidade que você tem, e aí, eventualmente, você vai ter que aparar pontas, como a gente já fez, tá certo? Mas nesse caso aqui, eu tenho a opção de fazer uma clonagem direcionada, por quê? Porque eu sei que Eco R1 no polylinker está próximo do promotor, tá certo? Então, o que eu faço? Eu coloco um adaptador Eco R1 próximo do ATG inicial aqui do meu gene. Olha aqui, esse aqui é o meu vetor. Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui, ó. Promotor, tá? Eco R1 tá desse lado. O professor é tão jeitoso que eu já arranquei o promotor daqui. É meio estabanado. Normal. Faltou, é o curso de artesanato que eu não fiz quando era pequeno. Tá? Então, o promotor está aqui, aqui está o polylink. Eu vou fazer a digestão com eco e PST. Vou fazer rapidinho aqui para vocês, ó. Eco. Gente, isso aqui a gente está fazendo das tripas coração, mas eu fiz isso no presencial, lá na casinha de madeira, funcionou muito bem. Nós podemos fazer. Quem não correr de mim quando encontrar no presencial, a gente conversa. Às vezes, né? Não sabe. Vamos lá, cortei aqui, eco PST. Tudo bem, vamos lá. E aqui é a última etapa, tá, gente? É rapidinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora eu preciso tirar tudo isso aqui da minha frente. Não, aqui é eco e eco. Cadê o eco e PST? Tá aqui. Ah, pronto, consegui, gente. Ó, outra coisa boa aqui, gente, é você trabalhar com essas coisas de fórmica. Olha, eu também estou fazendo, aprendi um pouco isso. Depois você passa um alquinho, fica zerado. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Vai me guiando agora, Fernanda. Ó, primeiro, gente, está o nosso vetor. Opa! Infelizmente, o promotor saiu aqui, mas nada que um Durex não resolva. Quer ver? Vou pôr ele aqui de volta. Tá. Só isso que eu preciso. Promotor. Né? Aqui. Tá dando para ver, Fernanda? Dá sim. Ó, pessoal, está aqui o meu vetor fechado, tá? Circular. Vou fazer a digestão dupla. Eco PST. Sai esse sanduíche aqui de polylinker e acabou. Sumiu. Aqui eu tenho extremidade eco, aqui eu tenho extremidade PST1. Esse aqui é o meu inserto lá, que a gente fez com o professor Valim, nosso gene de interesse, aonde o PCR produziu um adaptador Eco R1 aqui do lado do início do gene, PST no final. A hora que eu vou fazer a ligação, olha o que acontece, gente. Tuf, 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 pluft. Eco R1, metionina inicial, ATG, e... Deixa eu ver se dá para ver. Gente, eu tentando ver. Deixa eu olhar aqui no meu celular, senão não vai dar certo.
Vamos ver. Ah, agora sim, vai. Deixa eu parar aqui, eu vou ver. Júlio César, cadê? Aqui. Aqui minha mão. Tá, desculpa, gente. Não. Me guia, por favor, Fernanda. Tá dando para ver o promotor? Tá sim, você tá com o dedo nele. Tá, né? Isso, promotor, Eco R1, PST. Gente, essa direção. Ah, professor, mas não pode entrar na direção oposta? Acontece essa ligação, pessoal? PST com eco, eco com PST, extremidades coesivas não compatíveis? A ligase consegue fazer alguma coisa aí nesse caso? Pro, tem Oi. uma pergunta. Pois não. Alô? Pode falar. Ah, não, é que travou um pouco aqui. Tipo, tem alguma desvantagem? Porque uma parte do polylink ele vai sair, certo? Saiu. Tipo, vai ser Esse recheio aqui saiu. Isso, aí vai ser descartado, entre aspas. Não serve para nada, porque isso aqui é tão pequenininho que ele vai embora. Não vai servir para nada. Mas tá? tem alguma desvantagem de fazer isso? Você não poderia nenhuma. usar de novo? Não vou usar de novo. Sumiu, tchau. Ele só serviu ali para me dar a possibilidade de eu escolher duas enzimas diferentes que permitam direcionar a minha clonagem. Aí você fala, mas professor, por que você não começou logo assim? Porque o interessante era mostrar o raciocínio, né? Quando eu uso o BAN, eu tenho que selecionar, olha o trabalhão que eu tenho de crescer os 8 clones de um dia para outro, digerir tudo, fazer o gel, chegar no nosso resultado. Aqui, olha, tudo bem. Aqui não vai ligar nessa orientação, vai ligar nessa orientação. Eu vou ter que confirmar isso. Eu vou ter que confirmar. Mas o pressuposto é o quê? Todas as colônias brancas têm essa orientação. Tá? Por quê? Porque eu direcionei ali baseado nas enzimas coesivas. Deu para pegar, então, isso, gente? Porque na verdade, tudo isso é o arsenal que a gente tem para fazer a engenharia. Tá certo? Para poder fazer o quê, gente? Para poder fazer biofármaco, para poder combater Covid, para poder fazer terapia gênica, para poder fazer OGMs. Tá certo? Então, é uma coisa assim que eu acho interessante a gente poder fazer, né? Pelo menos eu estou achando, vocês vão ter que me dizer depois, né? Manipular, porque senão é só imaginação. Agora, se você falar para mim, professor, lamento, porque se eu olhar um vídeo disso e fazer isso para mim a mesma coisa, é um dado importante para mim, mas eu, professor Júlio, para mim, eu mexendo aqui, eu consigo entender melhor o raciocínio. Tá bom, pessoal? Esse é o famoso ateliê de clonagem. Não sei, queria que vocês falassem um pouquinho, até para poder tomar uma água aqui, porque... E aí, pessoal? Valeu? Quem fez, achou que trouxe um pouco mais o DNA mais próximo de você, quanto entidade? Gente, é só o que se fala agora, né? Eu estava vendo hoje, falando da variada é ótimo, da variante Omicron, né? Eles falando, o sequenciamento que... O Butantan, o Lutz, eu acho, está começando a fazer sequenciamento genético do vírus, Quer dizer, você vê, tudo é biomol isso. Você entende? Você vai fazer aqui também, se eu vou, por exemplo, fiz a minha construção agora, eu quero fazer um OGM, eu quero fazer uma terapia gênica, ou eventualmente eu clonei aqui, vamos supor, um gene de um vírus, tá certo? Eu vou fazer o sequenciamento genético, a gente vai ter uma aula só de sequenciamento. Como que eu faço para ler as bases, tá certo? Para ver se está correto. Ou então, se eu tenho lá 2 cepas diferentes do vírus, ver se houve modificação de bases que caracterize uma mutação, tá? Que pode ser silenciosa, pode ser não silenciosa. Ah lá, Matheus, fica menos abstrato, né? A gente pegar na mão e fazer. Então, assim, tem essa aula aqui que a gente fez, tem o vídeo que eu coloquei lá, então, eventualmente, você fala, pô, eu já não fiz, não curti, ou então me confundi muito. Faz uma hora, porque é fácil de fazer. Eu pelo menos, achei tranquilo, assim, é que eu gosto, gente. Na minha época não tinha
celular para a gente ficar olhando. Eu cortava revista para passar tempo. Ficou. A hora que eu vi, eu falei, gente, mas como que a gente vai trabalhar o DNA? Eu falei, já sei, ó. Cortando e ligando com durex. Tá certo, pessoal? Então, agora vocês imaginem a ideia que a gente pode colocar aí o promotor, né? Qualquer promotor que possa ser responsivo. Você pode imaginar, por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, por exemplo, o gene, olha que interessante, eu posso colocar aqui o gene GFP, aquele gene que floresce, tá certo? Que quando a proteína é codificada, quando você coloca uma luz negra, ele brilha, repórter, tá certo? Posso colocar sob controle de um promotor que é ativado, por exemplo, por poluente, sei lá, hidrocarboneto, qualquer poluente, tá certo? E aí você põe numa bactéria, tá certo? Que você vai testar. Ó, eu tô vendo o Gabriel, ele fez o vetor ali. Você vai testar, ó, que legal, se o ambiente está poluído ou não, tá certo? A hora que você põe a bactéria, lógico, uma bactéria ambiental, tudo testado, comitê de ética, coloca ali, tem o poluente, o promotor é ativado, transcreve o mensageiro, produz a proteína, você chega lá com a sua luz negra, tem umas portáteis, se você vê brilho, está poluído. Tá certo? Ou isso também pode ser indicador de doença, eventualmente. Tá certo? Processos patológicos. Então, eu queria mostrar isso, você entende? Como isso está ao nosso alcance. Outra coisa também interessante que me ocorre agora, a professora Renata Pascon, que ela dá aula de micro para biologia, e ela é minha colega, minha amiga. E a gente tem, ela coordena, eu participo da UC de biotecnologia. E aí teve um dia que a gente foi na Libs, que é uma farmacêutica nacional, enorme, que tem na região do Imbu, acho que é Imbu das Artes. E aí nós fomos, já faz uns anos isso, eles estavam com uma planta novinha para a produção de biofármacos, acho que era anticorpo monoclonal. Inclusive, a planta deles permitia produzir 3 biofármacos por vez, eles estavam começando a fazer a primeira. Nunca tinha visto, gente, é fantástico. Eles trabalham num sistema que é todo fechado, não tem... o sistema deles funciona tudo num saco, modo de dizer, tá num saco plástico. Tá? O local onde cresce a célula são sacos assim com um material, né, de plástico, tal, que você não tem que manipular nada, sabe, pôr nada, já vem tudo pronto, uma coisa vai passando para outra, e tudo começa num clone que está num tubinho no freezer -80, tá certo? Que é um clone uma célula de ovário de hamster, né? E essa célula de ovário de hamster, que é bastante utilizado como biofábrica, com o clone, no caso, do biofármaco, para expressar esse biofármaco. Né? Então, eles começam lá, olha, pega lá o clone, cresce lá, sei lá, 20 ml, 100 ml, aí vai para 200, aí vai, quando você vê, você está numa escala de milhares de litros. Tá certo? Então, aí você fala, poxa, mas talvez eu nunca vá fazer isso. Mas você pode ser o gerente da produção desse biofármaco e você vai se deparar com, sei lá, a construção que tem naquele clone. Você entende? Então, familiarizar, a ideia é que a gente familiarizar e muito desmistificar. Tá certo? Lógico que a Biomol ela tem muitos detalhes, se você for estudar na pós-graduação, é bastante complexo, mas qual a vantagem que eu teria aqui de ficar esmiuçando a complexidade da Biomol e perder a minha plateia querida, minha plateia sensacional, tá certo? Então, o objetivo daqui da gente é tornar isso próximo da gente, sabe? O DNA está nas nossas mãos. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém teve mais alguma ideia de projeto? Fernanda, o que você achou? Eu achei bem legal. Teve bastante projetos, muito mais do que quando eu fiz essa UC.
Eu acho que hoje também ficou bem melhor do que a do semestre passado. Gente, eu vou mostrar para vocês, tá? Olha o que virou essa mesa de ateliê. Adoro. E eu acho também super importante essa coisa de você ver o que está acontecendo, né? Porque a gente não consegue ver em laboratório essas transformações, né? Você falou uma coisa importante, Fernanda. É muito importante para o nosso conhecimento e para desenvolver, né, a Biomol. Tanto que você fala, né? Lógico, gente, você ir para o laboratório, pipetar cada coisa, montar o experimento, pôr no equipamento, nada substitui isso, tá certo? Mas, por outro lado, muitas vezes eu, como professor, né, e naquele tumulto que você está no laboratório pequeno, com um monte de gente, enfim, as condições, às vezes, longe do ideal, muitas vezes eu vejo aquilo como, parece uma receita de bolo, sabe? Ah, gente, vamos lá, pipetar com B, com C, né? E no caso da Biomol, não tem nem o charme de você pegar uma pipeta e ver aquele líquido, nada. É tudo assim, microlitro, não é, Fernanda? Põe ali nos tubinhos, você vai, vou fazer uma digestão. É um microlitro daqui, você monta uma reaçãozinha de 10, 20 microlitros transparente, e só na outra semana que você vai ver no gel se funcionou. Aqui a gente já viu tudo. Talvez o interessante, que eu estou pensando aí nos próximos, é unir os dois, é o tal do híbrido. Você entende? Se a gente faz isso para depois ir para o laboratório, eu acho que solidifica melhor. Sabe? Porque outra coisa também é a gente gastar tempo no laboratório para ficar pipetando aquela loucura, faz o experimento, a parte A, a parte B, quando você vê, você gastou todo o tempo para ficar manipulando tecnicamente aquilo e não sobrou tempo para você raciocinar o que você está fazendo, analisar corretamente o resultado, né? Sendo que, hoje em dia, a parte técnica é importante. Nossa, imagina, o que eu já fiz no laboratório é excelente, mas é uma coisa que vai ser cada vez mais robotizada, né? E cada vez mais a inteligência artificial vai estar atuando. Agora, ter as ideias e ver e fazer tal, isso só nós humanos mesmo. É por isso que eu falo, tem que exercer a criatividade, fazer. Né? E eu acho também, viu, Fernando, que melhorou esse ano, porque eu estou mais tranquilo, sabe? Ano passado foi punk aquilo tudo, isso aqui foi uma novidade. Foi a primeira vez, né? Foi. Acho que é mais difícil mesmo. Acho que agora até a gente está sabendo melhor, os alunos estão sabendo melhor se posicionar no EAD. Tá. Apesar do cansaço, né, gente? Eu sinto assim, que a gente está mais à vontade, mas mais cansado. Eu me sinto mais cansado. Outra coisa difícil também para a gente é, por exemplo, eu tenho, depois mais para frente eu passo, eu tenho um Facebook que eu tenho para meus alunos de todas as épocas, desde lá no começo da Unifesp, e eu lembro de você estar na aula com as pessoas, é engraçado, eles falam, pô, mas como que você pode lembrar da pessoa, né? Centenas de alunos. Gente, eu lembro, porque você está olhando os alunos, né? Então, mas não é que a gente não vai resgatar isso, vamos resgatar quando a gente voltar presencialmente, né? Mas eu acho que esse é um resgate que vale a pena ser feito, né? Para não ser apenas um sonho que passou e uma nota no currículo, né? É muito mais que isso, muito mais. É mesmo. Olá, Fernanda, qualquer coisa, manda perguntas para a monitoria. Monitoria, ó, luxuosa. Eu vou parar de gravar aqui, que eu acho que já vai dar o tempo. Então, quem quiser fazer o ateliê, quem não fez, quiser fazer,